esses dias eu estava lendo até alguma literatura a respeito da revelação cósmica, e parece que, junto com todas as outras pesquisas que o Elan tem feito, nós estamos percebendo que o ser humano, ele não foi exatamente um projeto totalmente vislumbrado, idealizado, a ponto de se realizar como hoje a gente está atuando aqui na nossa esfera planetária. Se a gente for resumir um pouco a história da formação do ser humano, aonde começou o ser humano, até para a gente identificar o eu humano, que tem um pouco de diferenciação entre ser humano e eu humano, e o ter, você também trouxe o ter, né? A questão do ter, mas a gente está muito mais focado no ser e no eu hoje. E esse eu não significa ser um caminho egocentrista, mas sim um caminho de esclarecimento desse nosso eu interno. E aí, tomando um pouco do que a revelação cósmica traz, a gente percebe que existe a questão de um eu espiritual, que ele é muito mais antigo. Então, isso representa, talvez, assim, algo ainda indecifrável para nós. Nós precisamos realmente estudar mais sobre a questão espiritual, aquele eu que, inclusive, nos anima, o nosso eu que nos anima, ou então o que a revelação cósmica traz como o Atma, a alma, aquela chispa divina. Ali já é uma espécie de uma manifestação de um eu superior, altas frequências. E depois nós temos, ao longo da criação do universo biológico em que a gente vive, inclusive o nosso planeta, nós temos o surgimento de um eu animal. E aí tem aquela briga entre criacionistas, entre evolucionistas, e agora está aparecendo uma terceira versão, que é possível de que ambos os conceitos, ambas as teorias estejam interagindo, né? Existe uma criação inicial, mas também existe uma evolução dentro dessa criação. E se a gente já está falando num eu espiritual e depois num eu animal, quando é que surge o eu humano? Então, parece, a gente está sondando, está pesquisando, parece que esse eu humano ele tem surgido da forma que a gente pensa hoje há praticamente 50 mil anos. É uma data que a própria história convencional ainda não carimbou como oficial. Mas os estudos, as pesquisas, os estudos arqueológicos, as sondagens espirituais também, têm falado que há 50 mil anos surgiu uma espécie de um gene, né, o FOXP2, que possibilitou dentro do nosso cérebro, nossa estrutura cerebral, do eu animal, a capacidade de relacionar símbolos e chegar a um ponto daquilo que a gente pode chamar de início da racionalização. Diferente dos animais, que hoje a gente vê que os animais eles acabam tendo só o lado reptiliano do seu cérebro, que é o instintivo, nós também temos. Muitos animais têm a parte do cérebro que a gente chama de a parte límbica, seria uma segunda evolução, em que as emoções estão envolvidas nesse desenvolvimento. Então, a gente pode perceber que os animais eles possuem certo sentimento, não vou dizer sentimento, mas assim, manifestação de emoções, o cachorro, o gato, com seus filhotes, mas só há 50 mil anos que começou a ter uma diferenciação neste espécie humanoide que tem no planeta Terra, começou a ter uma questão de raciocínio, e aí com o gene especializado, FOXP2, acaba-se tendo a propriedade de fazer o raciocínio. E é neste composto de um eu animal imantado com um eu espiritual, começa a surgir um terceiro eu, um eu que a gente começa a chamar de eu humano. E por que humano, né? Muito tempo eu fui atrás, assim, de entender, mas por que o humus, né? O homem é feito da terra, do barro, do humus, tá? Eu tinha essa explicação lá atrás, décadas e décadas atrás. Não que eu seja tão velho assim, mas já dá para contar 5 décadas de existência. E, recentemente, através da revelação cósmica, inclusive, nós estamos vendo que os seres que são criados no universo paralelo, nesse universo de plasma, eles se consideram advindos do elemento fogo. Olha só que interessante o que a revelação cósmica traz. O elemento fogo seria o motivador da formação desses corpos de plasma nesse universo dos anjos clones, onde estão os seres mitológicos, onde estão os demos e por aí vai.
Isso eu estou falando para quem já está com similaridade, assim, já está estudando um pouquinho a revelação cósmica. A gente tem bastante vídeos aí no teu canal, no canal do Elan, no meu canal, falando sobre essas questões do universo paralelo. Mas voltando para o nosso universo biológico, o ser humano, ele vem surgindo e se construindo a partir de uma base biológica material. Então, o humus está relacionado com o elemento terra. E é nesse sentido que é algo novo. Se os seres mais antigos estão ligados com o elemento fogo e nós com o elemento terra, significa que tem muita coisa para a gente desenvolver. E nós somos uma geração mais recente nessa estrutura desse universo. Então, este terceiro eu parece que ele está se desenvolvendo a ponto de, inclusive, despertar nova consciência e nova tomada de decisão a respeito do seu próprio destino. Olha que loucura o que a gente está falando aqui hoje. Espero que a gente não esteja confundindo a cabeça de quem está nos assistindo. Mas no momento em que o meu eu espiritual tem uma agenda para cumprir e o meu eu animal tem todo um processo instintivo de sobrevivência, e no meio desse caminho, no meio dessa interação, surge um terceiro eu, parece que é uma guerra de titãs ali, porque o terceiro eu, ele precisa desenvolver principalmente as suas escolhas, sua decisão, pautado no que ele é diferente do espírito e da matéria, do corpo biológico. E é justamente na razão, na questão mental. Por isso que o que se mentalizava há 50 mil anos, há 40 mil anos, há 2 mil anos, na época de Cristo, hoje nós estamos vendo uma mentalização voltada aos conhecimentos quânticos, né? Quebrando paradigmas.